Hienas são bichos muito legais. Eu sempre quis ter uma, mas elas são perigosas e matam algumas pessoas. Mas você sabia que existia a hiena humana? Então, hoje iremos falar do caso anômalo da hiena humana. Então, vamos começar. É amplamente conhecido o fato de que os romances orientais estão repletos de histórias sobre violação de túmulos. A superstição oriental atribui a determinados indivíduos uma paixão por desenterrar e mutilar cadáveres. Nas noites enluaradas, é possível ver formas estranhas perambulando por entre os túmulos, invadindo-os com suas longas unhas, com desejo de alcançar os corpos dos mortos antes que o primeiro raio de luz da aurora os obrigue a se retirar. Supõe-se que estes ghouls são chamados necessitem de carne humana dos mortos para encantamentos ou poções mágicas, mas muitas vezes agem pelo simples desejo de capturar o corpo adormecido, perturbando seu repouso. Existem grandes probabilidades que esses ghouls não sejam mais que meras criações da imaginação, e que, em verdade, eram ressurreicionistas. A gordura humana e o cabelo cadáver que tenha crescido no túmulo são ingredientes em muitas receitas necromânticas, e as bruxas que criaram esta mistura diabólica desenterravam corpos para obter os ingredientes necessários. O mesmo ocorria na Idade Média, e de certa forma o medo de ghouls expandiu-se. Era tão comum na Bretanha que os pátios da igreja possuíam lampiões que queimavam durante a noite, de forma que as bruxas não se aventurassem a abrir as tumbas escondidas na escuridão. No começo do século XV, morava em Bagdá um mercador idoso que enriquecera com seus negócios e que tinha apenas um filho a quem era muito ligado. Resolvera que o filho deveria se casar com a filha de outro mercador, uma garota de fortuna considerável, porém sem qualquer atrativo pessoal. Abu Hassan, o filho do mercador, ao ver o retrato da jovem, pediu que seu pai adiasse o casamento, até que o conseguisse se convencer disso. No entanto, ao contrário de convencer-se, apaixonou-se por outra jovem, a filha de um sábio, não dando paz ao seu pai até receber o seu consentimento para casar com o objeto de sua paixão. O velho resistiu-se ao máximo possível, porém, ao descobrir que seu filho estava convencido a perder a mão da fada Nadilha, igualmente convencido a não aceitar a jovem rica e feia, fez o que a maioria dos pais faria sob tais circunstâncias, concordou. O casamento se realizou-se com toda a pompa e cerimônia, seguido por uma feliz lua de mel, que poderia ter sido mais feliz não fosse uma pequena circunstância que deu origem a outras muito sérias. Abu Hassan percebeu que sua noiva abandonará o leito nupcial assim que imaginou que o marido estivesse adormecido, não retornando a ele até uma hora antes da aurora. Curioso, uma noite Hassan fingiu dormir e viu sua esposa levantar-se e sair do quarto. Como de hábito, seguiu-a cuidadosamente e viu-a entrando no cemitério, através dos raios da lua. Observou-a entrando em uma tumba, onde penetrou atrás dela. A cena do interior era horrível. Um grupo de ghouls estava reunido com produtos das tumbas, que haviam violado e comiam a carne dos corpos enterrados já há bastante tempo. Sua própria esposa, que jamais tocava no jantar em casa, não representava um papel qualquer neste banquete terrível. Assim que pôde escapar com segurança, Abu Hassan voltou para sua cama.
Não disse nada à noiva até que o jantar foi servido à noite seguinte, e ela recusou-se a comê-lo. Ele insistiu que ela servisse e quando ela recusou definitivamente, ele exclamou com raiva: "É verdade, guarda seu apetite para os banquetes com os gols." Nadila permaneceu em silêncio. Pálida e trêmula, sem dizer nada, foi para a cama. À meia-noite levantou-se, atacou o marido com unhas e dentes, cortou-lhe a garganta e, tendo aberto uma veia, tentou beber seu sangue, mas a burração, que nome estranho, meu Deus. Abel Hessen, a burração, meu Deus, levantou-se, derrubando-a e com um murro matou-a. Ela foi enterrada no dia seguinte, 3 dias depois, à meia-noite. Ela reapareceu, atacou o marido mais uma vez, tentou beber-lhe o sangue. Ela escapou e na manhã seguinte abriu sua tumba, queimou-a e jogou sua cinza no tigre. A história fez uma conexão entre o gol e o vampiro. Como será visto, o lobisomem e o vampiro possuem uma relação próxima que os antigos possuíam, a mesma crença de que as bruxas violavam corpos tornar-se evidente no terceiro episódio de Golden Axe, de Apuleius. Citarei apenas as palavras do pregador. "Imploro-lhe que me conte", disse eu, "que tipo de dever está ligado à guarda neste funeral?" "Obrigações", gritou o pregador. "Fique acordado a noite inteira com os olhos fixos no cadáver, sem piscar, sem olhar para nenhum lado, nem para a esquerda nem para a direita, mesmo que as bruxas, criaturas infames que são, podem sair de seus corpos em um instante e transformarem-se na forma de qualquer animal que tenha em mente. Em seguida rastejam tão silenciosamente que nem mesmo os olhos da justiça conseguem, os olhos do sol, não astutos o suficiente para percebê-las. De qualquer forma, suas terríveis artimanhas são infinitas e diversas. Estejam na forma de uma ave, um cachorro ou mesmo uma mosca, exercitam o seu encantamento e não está vigilante ao extremo. Irão enganar-te de um jeito ou de outro, pondo-te para dormir, mesmo assim, no desrespeito à recompensa. Será de 4 a 6 moedas de ouro. Apesar de ser um serviço perigoso, receberá mais. Espere, esqueci de dar-te um aviso necessário. Entenda que se o corpo não for devolvido inteiro à família, as partes de carne arrancada pelo dente de bruxa serão recolocadas usando a carne do rosto do guardador adormecido. Neste trecho, o ataque a cadáveres é ligado à transformação. Marcassus relata que após uma longa guerra na Síria, durante a noite, grupo de lâmias, espíritos malignos femininos, apareciam no campo de batalha, desenterrando os corpos mal enterrados dos soldados e devorando a carne de seus ossos. Eram perseguidas e ateavam-lhes fogo, e até jovens conseguiam matar um número considerável, mas durante o dia todas tinham forma de lobos ou hienas. Que existe algum fundamento verdadeiro nestas histórias horríveis e que é possível um ser humano ser possuído por um desejo depravado de devorar cadáveres. Foi comprovado por um caso extraordinário levado à corte marcial em Paris em 10 de julho de 1849. Os detalhes são apresentados intrigantes no Annales Médico-Psychologiques daquele mês e ano e são revoltantes demais para serem reproduzidos. No entanto, apresentarei neste caso em linhas gerais. No outono de 1848, diversos cemitérios nos arredores de Paris foram invadidos à noite e alguns túmulos remexidos. Não eram ações dos estudantes de medicina, pois os corpos não foram levados, mas foram encontrados nos túmulos em pedaços. No início, supuseram
que o responsável por estes atos horrendos deveriam ser um animal selvagem, mas as pegadas na areia fofa não deixavam dúvida de que era um homem. Pere-Lachaise foi mantido sob vigilância cerrada, mas depois que alguns corpos foram atacados ali, os ataques cessaram. No inverno, outro cemitério foi invadido, e somente em março de 1849, uma armadilha que havia sido montada no cemitério de São Parnasse, não sei, disparou durante a noite, avisando os guardiões do lugar que o misterioso visitante cairá em Suarapuca. Correram para um local a tempo de ver uma figura usando um manto militar pular o muro e desaparecer na escuridão. Marcas de sangue, no entanto, a mesma disparou. Ao mesmo tempo, um pedaço de tecido arrancado do manto foi encontrado, dando uma pista em uma direção à identificação do raptor de tumbas. No dia seguinte, a polícia foi de quartel em quartel, questionando-se se algum oficial ou civil sofrerá um ferimento à bala. Desta forma, descobriram a pessoa. Era oficial júnior, no 1º Regimento da Infantaria, chamado Bertrand. Ele fora levado ao hospital para tratar seu ferimento, e quando recuperou-se, foi levado à corte marcial. Fora educado no seminário teológico de Langres até que aos 20 anos entrará para o exército. Era um jovem de hábito recluso, franco e alegre com os companheiros, de forma que era muito amado por todos, com refinamento e delicadeza femininos, e sujeito a ataques de depressão e melancolia. Em fevereiro de 1847, enquanto caminhava com um amigo na região, chegou a um pátio de igreja que estava com o portão aberto. No dia anterior, uma mulher fora enterrada, porém o coveiro não preenchera a cova por completo, o que fazia naquele momento, até que tempestade fez com que se retirasse para um abrigo. Bertrand percebeu que a pá e a picareta ao lado da cova e, usando suas próprias palavras, diante de tal visão, pensamentos sombrios se apanhavam-se de mim. Senti uma violenta dor de cabeça. Meu coração batia fortemente. Eu já não me controlava. Usou uma desculpa qualquer para livrar-se de seu companheiro. E, retornando ao pátio da igreja, pegou uma pá e começou a cavar a sepultura. Logo retirei o corpo da terra e comecei a picá-lo com a pá, sem saber muito bem o que fazia. Um trabalhador me viu e eu me joguei deitado no chão até que ele estivesse fora de visão, e joguei o corpo de volta para a cova. Fui embora, banhado em suor frio, até chegar em um pequeno bosque, onde descansei durante algumas horas, sem me incomodar com a chuva que caia em completa exaustão. Quando me levantei, meus membros estavam quebrados e minha cabeça estava fraca. A mesma sensação de prostração, fraqueza, me acometia após cada ataque. 2 dias depois, voltei ao cemitério e abri a cova com as mãos. Minhas mãos sangravam, mas eu não sentia dor. Rasguei o corpo em pedaços e joguei-o de volta no buraco. Não realizaram outro ataque nos 4 meses seguintes, até que seu regimento foi para Paris. Um dia, enquanto caminhava pelas almeidas sombrias e escuras do Père-Lachaise, a mesma sensação se apossou-se dele, como uma enchente. A noite pulou um muro e desenterrou-se uma menina de 7 anos, rasgando-a ao meio. Alguns dias depois, abriu uma cova de uma mulher que morrera no parto e que havia sido enterrada há 13 dias, no dia 16 de novembro. Desenterrou uma velha de 50 anos e, a rasgando em pedaços, rolou sobre os fragmentos. Fez a mesma coisa com outro cadáver no dia
Jericó, alguns garotos zombaram dele, dizendo: sobe careca, sobe careca. O que aconteceu? Amaldiçoaram-no. Apareceram 2 ursos do deserto que destroçaram 42 crianças. Eram uma ordem de Deus. Lemos o mesmo sobre um profeta que não seguia as ordens que recebera de Deus, pois fica persuadido a comer o pão na casa de outra pessoa. Na volta, montado em seu burro, apareceu um leão que o devorou, deixando o asno sozinho. Foi ordem de Deus. Assim os homens devem voltar-se para Deus quando ele traz bestas selvagens para lhe causar mal. Da mesma forma que ele não os traga agora nem nunca mais. Amém. É possível observar neste sermão extraordinário que o Dr. Johann J. von Keyserberg via lobisomens como meros lobos naturais, tomados por um desejo de carne humana, deixando de lado a ideia que sejam homens em estado de metamorfose. No entanto, ele alude essa superstição em o seu sermão sobre homens selvagens das florestas, transportando os licantropistas para a Espanha. E boa noite, tenha um bom sonho.